O desenvolvimento da pregação. Jesus escolheu Cafarnaum para centro de suas atividades públicas devido à sua importância e também para dar testemunho das Escrituras. Foi nessa região e imediações que realizou grande parte de seus milagres e curas, e aí também tomou corpo e se organizou de forma definitiva a campanha de hostilidades desencadeada contra ele pelos escribas e fariseus como agentes do clero judaico. Quando Jesus disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá eternamente", e acrescentou: "E o pão que vos darei será minha própria carne que sacrificarei pela salvação do mundo", não compreenderam que se referia ao sacrifício do Gólgota, ao qual pouco tempo depois se entregou, e julgaram que ele tinha enlouquecido. E como já se espalhava a propaganda contra ele pelos fariseus, acusando-o de ser cúmplice de Satã, o que sujeitava ele e seus discípulos a servirem de escárnio público em muitos lugares por onde passavam, essa propaganda também cooperou para o afastamento de muitos discípulos. Essas notícias chegaram logo a Nazaré, de onde sua mãe, inquieta, acompanhava seus passos perigosos, sempre à espera de acontecimentos infelizes, lembrando-se das previsões que lhe foram feitas quando ainda no templo, dias antes de seu consórcio com José. Maria sabia do poder e da força de violência do Sinédrio, da repressão de movimentos religiosos que contrariavam as diretrizes e as regras do templo. Entendendo o que estava ocorrendo em Cafarnaum, fez-se acompanhar de alguns de seus filhos e seguiu para lá com o intuito de trazê-lo de volta para casa, nem que fosse por algum tempo. Conhecia a sensibilidade do coração de seu filho Jesus, tão dedicado a serviço do povo humilde, e não queria deixá-lo exposto às represálias do Sinédrio. Chegaram quando ele estava pregando ao povo em casa da sogra de Simão, e não podendo entrar pelo volume da multidão, pararam fora esperando, mas alguns assistentes, reconhecendo-os, transmitiram a notícia para o interior da casa, para que Jesus fosse avisado. Entretanto, o divino enviado, penetrando nos pensamentos piedosos de sua mãe e nas disposições hostis de seus familiares, discordando deles, pois que integrado na sua divina missão, não poderia ater-se a interesses meramente humanos e sentimentais, por mais respeitáveis que fossem. Assim, quando lhe disseram: "Estão aí fora tua mãe e teus irmãos que te procuram", ele, estendendo o braço para os que o escutavam, respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que creem em mim e seguem os meus ensinamentos." Com isso, querendo dizer bem claramente que as únicas ligações verdadeiras e permanentes são as que ligam as almas entre si e não aos corpos físicos. Ele nunca encontrou apoio e compreensão naqueles irmãos afins que, ao contrário, sempre desejaram que ele permanecesse em casa e discordavam de suas atividades religiosas. E no lar, somente contou desde o início com a cooperação de sua mãe. Por isso, após terminar a pregação, foi até onde ela estava e ali prestou-lhe as devidas honras, e com palavras esclarecedoras e corajosas, sossegou seu coração angustiado.